Olá, irmão. Lucas Andrade de Gongombira. Sou eu aqui do Xolofã. E hoje eu quero falar alguns tópicos que eu acho que seriam interessantes abordar lá na palestra, né? Que é muito interessante a gente falar sobre a nossa religião e expor, né, a outros credos, a outras culturas, o que a nossa religião verdadeiramente prega, ensina, a nossa razão social e cultural mesmo. Acho que um tema legal para você abordar, primeiramente, né, quando você entrar para dar palestra, é o que é o candomblé. O candomblé nada mais é que uma religião que cultua a natureza, a vida, que é pra gente. Que cultua tanto o fogo, a terra, o ar e as águas, os quatro elementos, e tem os orixás, que são esses intermédios de Olorum, nosso grande pai criador. A diferença também sobre a Umbanda e o Candomblé, que é outro ponto que eles devem perguntar também. A Umbanda é totalmente brasileira e o Candomblé chega aqui no Brasil com a presença dos africanos, que lá na África tinha o culto de vários orixás e que apenas 16 chegaram aqui no Brasil pelas mãos dos nossos antepassados, nossos africanos, e que tentavam cultuar a nossa religião aqui no Brasil, mas que eram proibidos pelos senhores de engenho, né? E com isso, eles colocavam os deuses como forma de santos católicos, para tanto agradar o seu orixá e não serem mortos pelos senhores de engenho, que naquela época era proibido, não podia ter essa diversidade religiosa que temos hoje. Com isso, com esse passar dos tempos que os negros cultuavam os santos católicos na presença dos orixás, surgiu a Umbanda, que é 100% brasileira, que tem alguns aspectos do candomblé. Por que isso? Pela chegada deles do Brasil, eles não podiam cultuar os orixás em forma como eram. Então, eles tiveram que cultuar como santos católicos, que é o sincretismo católico que a gente tem até hoje. Então, a Umbanda, com esse sincretismo, ela foi e aplicou a que a gente tem hoje. Ela também tem um culto também das nossas entidades, né, que é diferente do candomblé, mas que algumas casas de candomblé cultuam também essas entidades pelo fato dos antepassados, que eram os herdeiros da casa, que era o pai, o zelador do pai de santo, ou babalorixá, tateto da casa, cultuam, que são os exus, os caboclos, os boiadeiros, os pretos velhos, que eram os próprios escravos que haviam esse culto. E um ponto importante, essa face de Exu, como você mesmo falou lá no Facebook. O Exu, sincretizado com tanto já passou, né, com os antepassados, eles sincretizam o Exu como uma forma maligna, né, como o diabo da religião cristã, que não tem nada a ver com a nossa religião. Mas esse sincretismo basicamente veio forte pelo fato do que a Umbanda, ela juntou esse Exu e criou o Exu como entidades, né, que são as entidades das ruas, os Exus, as pombogiras, que não tem nada a ver com o nosso Exu, que são o Bara, né? Eu sou de Queto, a gente cultua Bara, que são Ibiti, Onan, Laketu, né? Na Angola, eu não sei muito bem, os Ilamavam, que eu já ouvi falar, mas eles passaram essa mudança, mas que não tem nada a ver com o nosso Exu Orixá, né? E sim o Exu entidade. Então, basicamente, você poderia estar falando um pouco disso. Outro passo importante também é falar sobre o termo macumba, né? Esse termo não vem da nossa religião, que sim, macumba é um tambor, como todo mundo já sabe. Então, quem toca macumba, o tambor, é macumbeiro. Só que algumas religiões ou pessoas de outros credos também, para denegrir ou associar a nossa religião com o maligno, designaram isso, povo de macumba, né? O povo maligno. Eles meio que se apossaram dessa palavra, que até hoje ela está aí batendo nas nossas portas, o nosso preconceito, o preconceito com a nossa religião, que é muito grande. Então, essa palavra que veio de muito tempo e que até hoje está aí, não se desapareceu. E esse termo macumba serve apenas para denegrir a nossa imagem do que é o povo de santo, o povo de candomblé, o povo de orixá de Inquis. Acho que é uma coisa importante também.
e os orixás em si, né? Que a gente tem uma sequência que a gente segue no xirê, quando a gente despacha Exu é nosso começo, Ogum quando a gente vai abrir mesmo esse xirê, Oxóssi, Ossanho, Omolu, Obaluaê, Xangô, Obá, Euá, Inhansã, Iroko, Oxum, Logum-Edé, Oxumaré, Nanã, Iemanjá e chegando finalmente ao Oxalá. Essa sequência que meu pai segue lá em casa, não sei a sequência que seu pai segue no seu Ilê, né? Mas vai dar tudo certo, tá? Segue esses passos e os passos que você estava me falando no Facebook, que é muito interessante. Você também é uma pessoa muito sábia, sabe pra caramba. Então, depois eu quero ver o vídeo que você fez pra ficar tudo certinho. Então, abração e boa sorte lá no vídeo. Até mais.